Salve, salve, galera! Trabalhando, então, os exercícios da nossa LR7, correspondentes ao tema corpos redondos, a última parte do nosso estudo de geometria espacial, nessa primeira parte do nosso RDE, começo do mês de novembro. Exercício número 1, exercício de vestibular da nossa querida UFPR. As duas latas na figura abaixo possuem internamente o formato de cilindros circulares retos, com as alturas e diâmetros da base indicados. Sabendo que ambas as latas têm o mesmo volume, muito importante essa informação, qual o valor aproximado da altura H, que é a altura do cilindro mais alto, certo? Temos, então, diâmetro do cilindro mais alto e diâmetro e altura do cilindro mais baixo, mais achatado, né? Partimos da informação dada no problema, V1 igual a V2, o volume do cilindro 1 é igual ao volume do cilindro 2. Só que volume de cilindro é calculado por πr ao quadrado H. Então, πr1 ao quadrado H1 igual a πr2 ao quadrado H2, sendo R1 e H1 itens do primeiro cilindro e R2 e H2 itens do segundo cilindro. Simplificamos os π's de cada lado, ficamos com 6 ao quadrado, que é o raio do primeiro cilindro, já que o diâmetro é 12, né? O raio é metade do diâmetro, vezes H, que é a altura do primeiro cilindro, a incógnita do nosso problema, igual a 8 ao quadrado, porque 8 é o raio do segundo cilindro, já que o diâmetro é 16, metade de 16 é 8, vezes 4, que é a altura do segundo cilindro, é o nosso H2. Portanto, 36H igual a 256, e se você passar o 36 dividindo, H igual a 256 dividido por 36, 7,11 centímetros, resposta à letra D. Exercício tranquilo, de fácil resolução, aplicação direta do conceito de volume do cilindro. Exercício 2 dos resolvidos em videoaula lá da nossa LR7. Exercício da UFAM, Universidade Federal do Amazonas. Na figura 1, temos uma taça de vinho na forma cônica com capacidade máxima de 36 π centímetros cúbicos. Então, o volume da taça da figura 1 é 36 π centímetros cúbicos. Despeja-se um pouco de vinho nessa taça, gerando um novo cone conforme a figura 2. O volume de vinho despejado é maior ou menor que a metade da capacidade da taça. Justifique com cálculos. À primeira vista, né, gente? À primeira vista, e isso engana muita gente, tá na cara que a quantidade de líquido que foi colocado nessa taça, ela é mais do que a metade da taça, certo? Tem mais da metade da taça preenchida por vinho, né? Aparentemente. Afinal de contas, a altura do primeiro cone é 12 e a altura do segundo cone é 8, né? Mais que 6, que é a metade, certo? Mas essa é uma informação equivocada, essa é uma impressão absolutamente equivocada. Inclusive, em alguns lugares que vendem sucos nessas taças desse formato, eles colocam um pouquinho a menos da altura e você tem a impressão de que não tem quase nada a menos ali. Não tem quase nada faltando para preencher a taça inteira. Mas, na verdade, tem bastante e a gente vai demonstrar isso agora por esse exercício, certo? Uma informação muito importante, um caminho para resolver esse problema, pessoal, que já foi utilizado, inclusive, poderia ser utilizado na nossa lista 6, eu conversei sobre isso com alguns alunos, né? É o seguinte caminho. Como os cones são semelhantes, então, a razão entre os volumes dos cones, ou seja, o volume maior sobre o volume menor, é igual à razão entre as alturas dos cones ao cubo, certo? Porque esses cones são semelhantes. Serem semelhantes significa o quê, né? De maneira muito superficial falando, eles têm exatamente o mesmo formato. A forma é preservada nos dois, todos os ângulos, o formato das figuras é preservado. Quando isso acontece, então, essa relação é válida, tá? A razão entre os volumes é igual à razão entre linhas, nesse caso, alturas, ao cubo. E aí a gente define, então, um caminho possível para resolver o problema. Não é o único, tá, pessoal? Vejam que 36 π é o volume maior. Vzinho é o volume maior, que a gente está querendo calcular. A gente está querendo ver se esse Vzinho, ele é 18 π ou menos ou mais do que 18 π. Que é a metade de 36 π. O Hzão é 12 e o Hzinho é 8.
Dentro do parênteses, eu simplifico o 12 com o 8, fica 3 meios, né? Divido por 4 essa fração, em cima e embaixo, tá? 3 ao cubo é 27 e 2 ao cubo é 8. Portanto, 36π sobre Vzinho é igual a 27 sobre 8. Multiplico o cruzado e vou obter o Vzinho igual a 10,7π centímetros cúbicos. 10,7π. Pessoal, o volume que tem ali na taça é menos de 1/3 do volume completo. É menos de 1/3 do volume completo. Porque 1/3 é 12π. Correto? Então, resposta menor que a metade. O volume que tem na taça é menor do que a metade, embora à primeira vista não pareça isso. Tá certo? Somente a razão 27 sobre 8 já nos mostraria isso. Certo? Somente a razão 27 sobre 8. 27 é mais do que 3 vezes mais o 8. 8 vezes 3 dá 24. Né? Significa que 27 sobre 8 é a razão de proporcionalidade entre os volumes. Só isso já nos mostraria que tem menos da metade de vinho, né, na segunda taça em relação à primeira. Esse, então, é o nosso exercício número 2. Exercício 3 é da Universidade Federal de Pernambuco, do vestibular da UFPE. O sólido ilustrado abaixo é composto de um cilindro e de um cone retos que tem uma base em comum. Se o raio da base do cilindro é de 3 metros, conforme mostra na figura, e as alturas respectivas do cilindro e do cone medem 6 e 4 metros, conforme também mostra a figura, qual a área total da superfície do sólido? Observação, a superfície do sólido não inclui a base do cone. A base do cone está grudada na base do cilindro. Portanto, você não pode considerar nem a base do cone, nem a base do cilindro, que está em cima, né? A base superior do cilindro. Perfeito? Que elas estão grudadas. Tá? Bom, esse sólido, então, pessoal, ele é composto por área lateral do cone, área lateral do cilindro e a área da base do cilindro, uma vez apenas, que é a parte de baixo que está encostada no chão. Substituindo pelas respectivas fórmulas que vimos na parte teórica, πrog para a área lateral do cone, πrg, πrog é o pastelzinho lá, cozido, 2 vezes πrh, que é a área lateral do nosso cilindro, 2πrh, coloquei ali H do cilindro, né? Definimos isso lá na parte teórica, e πr ao quadrado, que é a área da base do nosso cilindro. Substituindo pelos respectivos valores, eu substituo Rzinho por 3, H do cilindro por 6, certo? E o G, que nós não temos. O G não foi dado no problema. Né? Precisamos de G para daí resolver nosso problema definitivamente. Se vocês lembrarem da parte teórica, pessoal, existe uma equação que relaciona o raiozinho do cone, que é 3, que nesse caso é o mesmo raiozinho do cilindro, né? A altura do cone, que é 4, e a geratriz. Que é de quem a gente precisa. Estou aumentando aquele triângulo retângulo que está lá em cima no cone, está lá em cima da figura. Vocês sabem muito bem que o triângulo retângulo, quando tem catetos iguais a 3 e a 4, a hipotenusa é igual a 5, não precisa nem aplicar Pitágoras se não quiser. É o triângulo mágico, o triângulo pitagórico. Portanto, G é igual a 5. Agora sim está resolvido o nosso problema. Volto lá para a área, faço as devidas substituições. Ali vai ficar π vezes 3 vezes 5. 3 vezes 5 é 15. 36π, que é o resultado de 2 vezes 3 vezes 6. E o 9 do 3 ao quadrado. 15π mais 36π mais 9π, cujo resultado é 60π metros quadrados. Item E é a resposta correta desse problema. Problema muito importante, muito interessante, que envolve área total de cilindro e de cone. Exercício número 4. De uma esfera de raio 13 centímetros, considerando π igual a 3,14, calcule. Temos uma esfera de 13 centímetros, então, de raio. Primeira coisa que o problema quer, a área total. Muito fácil, só jogar na fórmula. 4πr ao quadrado. 4 vezes 3,14 vezes 13 ao quadrado, que é 169, vai dar
2.122,64 centímetros quadrados. Volume na letra B, muito simples, só jogar na fórmula, 4πr ao cubo sobre 3, 4 vezes 3,14 vezes 13 ao cubo sobre 3, o volume vai dar 9.198,11 centímetros cúbicos. Eu estou falando de medida espacial, de medida de volume. Letra C, que o problema pede, agora é um elemento novo que a gente não viu na parte teórica, prestem atenção aqui. A área de uma seção transversal a 5 centímetros do centro da esfera, obtida ao originar-se uma calota esférica. Pessoal, a calota esférica é essa figura aqui que aparece na imagem, aparece no slide. É a figurinha de cima. É a tampa da laranja, né? Tem gente que gosta de comer laranja dessa forma. Corta uma tampinha lá da laranja e tira uma calota esférica. Eu prefiro cortar a laranja em 4, assim, eu acho que fica mais gostoso de comer, mas enfim. Fazemos uma calota esférica e quando a gente abre a calota, abre a tampinha da laranja, aparece uma circunferência ali. É dessa circunferência que o problema está falando. É dessa seção transversal que o problema está falando. Cortamos a circunferência, então, tirando uma tampa dela. Vão aparecer algumas medidas ali no nosso problema. 13 é o raio da esfera. É a distância do centro da esfera, O, até qualquer ponto da sua superfície. 5 é a distância entre a seção transversal e o centro O. 5 centímetros, como foi dado no enunciado da letra C. E esses dois elementos formam um triângulo retângulo com um outro, que eu vou chamar de S. Estão vendo ali? É o raio da seção transversal. É o raio daquela tampinha da laranja. É o raio da circunferência que aparece na tampinha da laranja. Esses três elementos, 5, 13 e S, estão relacionados por Pitágoras. Se você aplicar o Pitágoras lá, não esqueça que o 13 é a hipotenusa, você vai obter o S igual a 12. Tá? Aliás, esse é um outro triângulo pitagórico, é um outro triângulo mágico, que aparece menos do que aquele 3, 4, 5, sem dúvida nenhuma, mas é um triângulo interessante de vocês terem de cabeça também. Quando os catetos são 5 e 12, a hipotenusa é 13, certo? Porque quando fica ao quadrado, né, 5 ao quadrado é 25, e 12 ao quadrado é 144. 25 mais 144 dá 169, que é o 13 ao quadrado. Portanto, esse é um outro triângulo mágico pitagórico importante de ser lembrado por vocês. Agora, então, eu consigo calcular a área dessa seção transversal, porque eu tenho o raio dela, o Szinho, que é o raio dela. πs ao quadrado, né? Para a área da tampa da laranja. Ou seja, π, que é 3,14, vezes 12 ao quadrado, que é 144, 452,16 centímetros quadrados. Item D e último do exercício 4, ele quer que você calcule a área e o volume de um fuso esférico de 60 graus. Se lá na calota nós recorremos à laranja, aqui no fuso nós recorremos ao limão, ou, para ser mais preciso, a mimosa, tangerina, bergamota, certo? Aquele fruto que a gente come por gomos, né? Tem alguns outros nomes, inclusive, para ela, mimosa, tangerina, bergamota, pocã também. Cada gominho desse fruto é um fuso esférico, como está ali na figura, certo? O ângulo formado pelo fuso esférico determina a abertura do gominho, certo? Às vezes você pega um gominho lá da tangerina e é um gomo maior, é porque ele tem um ângulo maior, de 100 graus, 80 graus. No nosso caso aí, o ângulo é de 60 graus. 1/6 da esfera como um todo, certo? 1/6 da esfera como um todo. Ele quer que a gente calcule a área e o volume dessa figura. Imaginem essa figura sozinha. E vamos começar pela área dela. Ela é formada dessa forma, gente. Na parte de dentro, aonde fica... Quando a nossa mimosa lá, ou bergamota, ou pocã, não está aberta ainda, não está descascada, é a parte que fica invisível do gomo. É a parte invisível do gomo, certo? Nós temos duas partes como essa, duas circunferências de raio 13.
duas circunferências de raio 13, certo? Cuja área é calculada por πr ao quadrado. E, além disso, nós temos a parte da casca, certo? A parte da casca, a parte de fora, representada ali esquematicamente por aquela figurinha que eu coloquei, como se fosse uma elipse, mas não é bem uma elipse, certo? A área dessa parte da casca é proporcional à área da circunferência. Por isso o 4πr ao quadrado que aparece ali. O alfa sobre 360 é a proporcionalidade. Basta eu colocar o ângulo de 60 graus ali no nosso caso, que está determinada a proporcionalidade. 60 sobre 360 é 1/6, certo? Então é 1/6 da área da nossa esfera, tá? Portanto, a área do fuso esférico é calculada dessa forma. Vejam, o item D do problema. O volume é mais tranquilo, pessoal. A mesma lógica da razão de proporcionalidade utilizada anteriormente para a parte de fora da área é utilizada aqui, só que para todo o volume. O volume de um fuso esférico é calculado, então, dessa forma, como está na tela. Alfa sobre 360 vezes 4πr ao cubo sobre 3, que é a fórmula do volume da esfera. Então, é uma parte, uma fração do volume da esfera. Que fração é essa? 60 sobre 360, ou então 1/6 de 4 vezes 3,14 vezes 13 ao cubo sobre 3. Fazendo essas contas, vocês obterão 1.533,02 centímetros cúbicos, porque eu estou falando de unidade de medida de volume. Para concluir, pessoal, gostaria de deixar apenas um empurrãozinho para resolver o exercício 2 dos 7 exercícios que vocês terão para resolver nessa LR7. Só um empurrãozinho no exercício 2, que diz assim: o reservatório de um posto de combustível tem o formato de um cilindro reto que, em certo instante, está próximo de sua capacidade máxima, como indicado no esquema. O cilindro está deitado, pessoal. A figura mostra que o cilindro está deitado e o reservatório está quase cheio. Tem uma partezinha lá em cima vazia. Letra A, e mais difícil. Quantos litros de combustível, aproximadamente, estão armazenados no tanque nesse instante? Quantos litros de combustível estão armazenados no tanque nesse instante? Observe o seguinte, pessoal. Vocês terão que calcular a área de uma figura, que é representada dessa forma. Tá? Estou olhando para o tanque, então, na sua parte da frente. É a projeção frontal. Talvez vocês tenham visto algo nesse sentido lá na disciplina de desenho técnico, né? Então, a projeção frontal do nosso tanque. Vocês vão ter que calcular essa área e multiplicar por 6, que é a altura do nosso tanque. Se ele estivesse de pé, isso se chamaria altura, e valeria 6, né? É como se fosse um cilindro, mas não é exatamente um cilindro. Também não é um prisma, certo? Então, calcule a área dessa figura. Essa é a dificuldade. Essa figura ela tem 2,54 metros de diâmetro, portanto, metade disso é o raio, 1,27 metros de raio tem essa circunferência, e aquela partezinha lá, coincidentemente, tem 1,27 metros também. Se o raio, como eu falei para vocês, é 1,27, aquelas duas medidazinhas ali são 1,27 também. Temos um triângulo equilátero ali, ó. Temos um triângulo equilátero, tá? Isso ajuda vocês a calcularem a área, então, dessa figura como um todo. Calcule a área desse triângulo equilátero e vai ficar faltando só a área daquele setor circular que sobra. Procure calcular a área desse setor circular também. Com isso, você tem a área dessa figura, multiplique por 6 e você obtém, então, o volume. E aí fica muito tranquilo. Muito importante, pessoal, para fechar, o exercício está pedindo o volume em litros, certo? Não esqueça que 1 litro é equivalente a 1 decímetro cúbico. 1 litro é equivalente a 1 decímetro cúbico. Você vai precisar fazer essa transformação também ao final da resolução desse problema. Com isso, encerramos, então, a parte sobre corpos redondos e, consequentemente, encerramos a nossa parte sobre geometria espacial. Na outra parte do RDE, daqui 2 semanas, nós já iniciaremos geometria analítica, certo? Dando sequência, então, ao nosso RDE. Lista de exercícios número 7
é perfeitamente possível de ser resolvida por vocês até o dia 13 de novembro. Um abraço, estou à disposição nos atendimentos, grupo do WhatsApp ou então por e-mail.